E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E com vocês, mais uma vez, Joey's Mangás Awards 2021. Quais foram os 10 melhores mangás eleitos por mim aqui nesse ano de 2021, né? Os 10 melhores lançamentos desse ano de 2021. E de quebra, vamos saber também qual foi a melhor editora eleita por vocês aí que assistem o canal Mangatube. Joey's Mangás Awards não é uma premiação qualquer, já é uma premiação conceituada aqui neste YouTube. Então, o melhor mangá vai levar para casa justamente o prêmio do Joey, né? Ó, o Joey's Mangás Awards tem agora o seu próprio troféu. Que mangá será que vai ganhar esse troféu? Já faça suas apostas e já coloca aí também nos comentários quais para vocês foram os 10 melhores mangás do ano. Vamos começar essa premiação mais que especial depois da vinheta. Já deixa aí o seu like também se você gosta dessa premiação, né? Se você fica o ano todo ansioso esperando o Joey's Mangás Awards, porque ó, vai valer a pena, viu? Vocês vão ver só. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve para no ano de 2022 você acompanhar todas as reviews que saírem aqui e já ir fazendo as suas apostas do que você acha que vai aparecer no Joey's Mangás Awards do ano que vem. E se quiser ajudar aqui a nossa premiação de alguma outra forma, clica aí no botão Seja Membro e conheça os benefícios, já dando aí um beijão especial para todos os nossos queridos e amados membros. Bora começar então a nossa premiação com o nosso 10º lugar. E em 10º lugar ficou o mangá Paradise Kiss, da editora Panini. Ele é um mangá josei, né, que é um mangá geralmente voltado para um público feminino adulto. E é uma história que eu tô curtindo bastante. Eu falo que eu tô curtindo porque o mangá ainda segue em publicação aqui no Brasil. Ele realmente traz uma história mais madura, ele tem umas nuances que são mais maduras, que são coisas que você não costuma ver sendo trabalhadas, por exemplo, em mangás shoujo. E eu tô na minha fase romântico, né? Tô amando mangás assim e Paradise Kiss me conquistou logo no primeiro volume. Ele só não ganha posições mais elevadas porque tem uma coisa que me incomoda muito em Paradise Kiss, que é a quebra da quarta parede constantemente. Não é uma coisa que a autora faz assim uma vez ou outra, não. Eles quebram totalmente o clima da história, pelo menos na minha opinião, quebrando a quarta parede, e aí a gente perde aquilo de que é uma história real, né? E eles colocam ali toda hora que aquilo se trata de uma história em mangá. E lógico, é uma história em mangá, mas eu quero ver o realismo, né? Mesmo assim, acho que isso não é algo que abone, assim, um ponto muito negativo e com certeza vale sim a sua leitura. Pode ir lá conferir. Em 9º lugar está o mangá On or Off, da editora New Pop. Ele é um mangá do gênero Boys Love e é um quadrinho coreano. E eu gostei muito de On or Off, por quê? Geralmente os mangás Boys Love, eu curto mais aqueles que têm uma pegada mais voltada para história e desenvolvimento do romance. E não só aqueles que são muito voltados para o ato sexual em si. No On or Off, a gente tem o melhor dos dois mundos, porque a gente tem sim um desenvolvimento de história, e isso eu acho muito bacana, e a gente tem a consequência que acaba sendo o ato sexual. Uma coisa que eu tô gostando bastante também no On or Off é que ele tá trabalhando um assunto chamado redenção, né? Dizendo que as pessoas elas podem mudar. E eu acho que isso também é muito importante porque todo mundo merece uma segunda oportunidade, todo mundo pode sim mudar. Então, se você tem mais de 18 anos, porque isso é muito importante, porque On or Off não tem censura nenhuma. Então, você vê tudo e todos. E, gente, né, quem já leu ali o volume 2 sabe muito bem do que eu tô falando. Então vai lá, se você gosta de histórias Boys Love, né, ou se você ainda não conheceu, mas se você curte, assim como eu, histórias que são mais voltadas para essa parte de desenvolvimento e mais focadas na história, você também vai curtir essa e vale sim muito a pena. Foi um grande pego da editora New Pop trazer pra gente esse mangá.
E em oitavo lugar ficou aquele mangá que a gente esperou demais e que a JBC trouxe pra gente e que mesmo eu sem ter lido esse mangá, já tinha meme dele aqui no canal. Nós estamos falando de Haikyuu! Sim, galera, finalmente tivemos Haikyuu lançado aqui no Brasil e ele fica em oitavo lugar na lista. Ele não fica em posições mais elevadas, porque apesar de ter sido uma história que eu gostei muito, os outros que estão acima dessa lista, ou são obras já finalizadas, né, e que a gente consegue ter uma visão melhor do todo, ou são obras em que eu li mais conteúdo, né, e por isso acaba saindo na frente de outras obras em que eu ainda não li muito. Mas Haikyuu com certeza é uma história muito divertida, principalmente para pessoas que não têm esse costume de ler mangás de esporte, porque ele tem sim a parte de vôlei, né, e que é muito bem desenvolvida, e que dá até para você aprender algumas coisas sobre o vôlei e quem sabe até querer ir atrás de conhecer mais a respeito do esporte, mas ele também tem a sua parte de história. Por mais que tenham pessoas que não gostem muito dessa parte mais voltada de história de Haikyuu, eu acho legal. Ele sim, ele tem muito texto e ele pode se tornar cansativo em alguns momentos, mas quando ele engata, gente, ele vai ali e você fica fissurado na leitura. Eu tô curtindo bastante, li os 2 volumes que saíram aqui no Brasil e tenho muita expectativa para o que essa história pode se tornar e eu espero que ele continue sendo uma obra em que eu aprecie positivamente. Antes de prosseguirmos com o nosso ranking, a gente vem agora para uma categoria especial aqui da nossa premiação, que é o melhor mangá one shot. Dessa vez eu resolvi fazer diferente no Joyce Mangas Awards nesse ano e premiar de 1 a 10 somente séries e deixar um prêmio especial para os one shots. Então, o melhor one shot que vai levar aqui o nosso prêmio do Joyce Mangas Awards é o mangá A Flor Ranzinza e Sincera, da editora New Pop. Palmas! Clap, 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 clap. E ele também é um mangá BL, faz parte lá daqueles 7 BLs que a New Pop lançou de uma vez da revista Mimosa. E, gente, esse mangá, ele é simplesmente incrível, porque ele foca nessa parte que eu gosto, que é o desenvolvimento do romance. Ele traz as histórias, né, o plano de fundo ali dos personagens de uma forma muito legal e é bem tocante, né? Ele tem um tom de drama bem alto e, lógico, finaliza com o final feliz, que precisa, né, gente? Não precisa também só sofrer, não. Também tem que ter o final feliz. E mesmo ele sendo voltado para um público mais 18, eu acho que ele pode sim ser um mangá que qualquer um pode ler. Porque ele traz... Eu gosto dessas histórias que trazem o amor da forma como ele deve ser visto. E A Flor Ranzinza e Sincera mostra muito disso, né? Um amor puro, um amor inocente, mostra que o amor pode acontecer para qualquer pessoa em momentos em que você às vezes nem espera que ele aconteça. Então, se você ainda não leu, você tem medo ou receio, pode ir sem dúvida nenhuma, porque se ganhou aqui como o melhor one shot do ano, vocês podem ter certeza que é coisa boa. E eu também tenho uma menção honrosa que por pouco não ganhou nessa categoria de melhor one shot do ano. E estou falando do mangá Hokusai, da editora Pipoca em Nanquim. Eu geralmente não costumo gostar dessas obras mais biográficas, né, de contar a vida dos outros. Eu acho que também muito varia da forma como a mídia mostra isso. E o Shotaro Ishinomori, ele conseguiu fazer uma biografia do autor Hokusai de uma forma incrível. Porque às vezes você olha aquele mangá, mano, ele é um bitelão, né? Ele é grosso pra caramba. E você fala, putz, mano, é um mangá biográfico, né? Eu vou aguentar ler tudo isso? E vai. Eu li esse mangá em uma sentada só, porque ele é muito bom. Ele consegue fazer a gente ficar curioso pra saber mais a respeito da vida desse autor. Então, gente, tá valendo sim super a pena e ele fica aqui como uma menção honrosa também de um one shot que vocês podem ler sem dúvida nenhuma. Agora sim, voltemos à nossa programação e em 7º lugar ficou o mangá Tomie, da editora Pipoca e Nanquim.
O Tomy, ele faz parte ali das histórias do Junji Ito, que é um autor que eu gosto bastante, e geralmente sempre o Junji Ito ele aparece em alguma posição aqui no Joyce Mangas Awards todo ano. E o Tomy, ele foi uma das obras iniciais ali do autor, e o legal é que como se trata de uma história episódica, a gente consegue enxergar a evolução dele ao longo dos anos, porque não necessariamente ele fez tudo de uma vez, ele foi fazendo a história ali aos poucos, e eu achei isso incrível. Além do que, o Tomy, ele consegue se descaracterizar do que eu tinha de imagem do Junji Ito, do que eu tinha lido ali em Uzumaki, em Fragmentos do Horror, e é algo que eu sempre gosto de deixar ressaltado nas reviews que eu faço do Junji Ito, é que ele é um autor bem versátil. Então você consegue ver várias facetas do horror em cada uma das histórias que ele lança. E o mangá Tomy tem aquela personagem, a própria Tomy, e, gente, ela é uma personagem que ela é descarada, ela é dissimulada, debochada, é aquela personagem que você ama e odeia ao mesmo tempo. Além disso, a edição da Pipoca Nanquim ficou belíssima, lindíssima, 2 volumes, você já tem ali a história completa e tá, sim, super valendo a pena. Se você puder correr atrás, você vai entender o porquê que entrou aqui no nosso top 10. Joey, não caia. Em 6º lugar ficou o mangá Silver Spoon, da editora JBC, que é o mangá da Fazendinha. E eu adorei esse mangá. Aí você vem falar, né? Joey, mas é injusto, porque o Haikyuu, você falou que ficou lá naquela posição porque tinha poucos volumes. Silver Spoon só tem 2 volumes também. E como que ele está aqui? Isso é porque Silver Spoon conseguiu me prender muito mais fácil do que Haikyuu. E, de novo, só mostra o quanto a Hiromu Arakawa, que é a autora, que é a mesma autora de Fullmetal Alchemist, inclusive, é uma gênia, porque ela consegue fazer histórias incríveis. Ali no Fullmetal, a gente tem aquela história mais fantasiosa, né? Traz ali a alquimia e tudo mais. Já aqui é uma história muito séria. E ela até traz um personagem que, por mais que ele seja adolescente, ele tem um plano de fundo muito maduro, de que ele tem um certo problema familiar, e ele meio que decide ir para uma escola de ensino médio muito afastada porque ele quer ficar longe da família dele. Além do que, como ele era um aluno muito inteligente, ele já chega lá de nariz em pé, achando que ele vai conseguir se sobressair perante todo mundo. E ele vê que não é bem assim, porque como ele vai para uma escola agrícola, né, lá do interior, ele começa a ver que os temas das aulas são bem diferentes do que o que ele está acostumado, né, do que ele estava acostumado. E não necessariamente, mesmo ele se dando bem, ele vê que isso não é tudo. Além disso, ele é um personagem sem perspectiva nenhuma, ele não tem nenhum sonho. E ali onde ele vai, a sala onde ele fica, todas as pessoas têm algum tipo de sonho, todas elas sabem o que elas querem fazer. Além disso, também uma coisa muito legal é que a história ela fala muito sobre os sonhos que você quer seguir, os sonhos que você precisa seguir ou sonhos em que as pessoas indicam que você deve seguir. Então tem muitas pessoas ali, por exemplo, que elas estão fazendo o que estão fazendo para herdar o negócio da família, mas não que isso seja necessariamente o que elas querem fazer. Enfim, gente, ele é uma história que com 2 volumes só, lançados até o momento, ela já me cativou de uma forma que eu preciso ler os outros volumes. E se você quer fugir dessas leituras mais convencionais, tá aí um ótimo mangá, uma ótima pedida para você. E agora vamos para uma outra categoria especial aqui da nossa premiação, que foi a melhor finalização do ano, ou seja, algum mangá que estava sendo lançado aqui no Brasil e que finalizou nesse ano de 2021. E é óbvio que o que eu coloquei aqui como melhor finalização, eu vou te dar alguns segundos aí para você adivinhar. Se você acompanha o canal, você sabe qual mangá que vai entrar aqui na melhor finalização. Vou te dar um tempo aí para você dar a sua resposta. E se você respondeu Furifura, é lógico, é óbvio que você acertou. Ano passado, gente, Furifura foi um fervo aqui nesse canal e que se estendeu nesse ano de 2021 porque o mangá acabou finalizando.
Era chazinho com bolacha que a gente tem. Eu fiz até inclusive um vídeo específico, né, do chazinho ali, só pra gente conversar sobre o final de Furifura. E, gente, um mangá perfeito. Foi esse mangá que transformou o Joy no Joy que vocês conhecem hoje em dia, que ama mangá de romance, que está topando novos tipos de leitura, abrindo mais a mente ali nas leituras, enfim. E ele é perfeito, super indico. Já no Joy's Mangás Awards do ano passado, a gente deu um jeito de encaixar Furifura em alguma coisa, e nesse ano também ele entra aqui como a melhor finalização desse ano. Sem dúvida nenhuma, é um mangá que super vale a pena. Ó, Panini vai reimprimir aí, já reimprimiu alguns volumes de Furifura. Dá pra você ir atrás. Aproveita essa oportunidade que você não vai se arrepender nunca. E em quinto lugar da nossa premiação está o mangá Chainsaw Man, da editora Panini. E, gente, o nosso querido Shanshin Shao, né, ele é um mangá extremamente divertido em todos os sentidos. E por mais que ele seja um mangá shonen de batalha, de poderzinho, eu considero muito ele como um shonen fora da curva. Por exemplo, o que a gente tem, né, o Death Note, que é um shonen ali mais fora da curva. O próprio Promised Neverland, ele também é um shonenzinho ali um pouco mais fora da curva. Mas o Chainsaw Man, ele é basicamente um shoseinen, porque ele é um shonen e um seinen misturado. Por quê? Por mais que o autor ele coloque as briguinhas, os poderes lá, a equipe de investigação indo lutar contra os demônios, a gente tem um assunto que é sonhos também, ele fala bastante sobre isso. E frustrações, porque elas fazem parte da vida. Então a gente tem o personagem Denji, que ele foi criado assim, basicamente no lixo, né? Ele não tinha uma vida, ele era bem pobre, morava ali na rua, né? Só com o Pochita, que era um cachorrinho demônio que ele nem sabia que era. E as coisas que ele queria, né, ali no começo, quando ele morava na rua e tal, era só tomar um café da manhã. E aí ele consegue, aí ele vai colocando outros sonhos, o que ele quer fazer. E às vezes quando ele alcança um desejo dele, algo que ele queria, ele fala com ele mesmo, né? Nossa, não era isso assim que eu imaginava, né? E o autor, ele coloca umas coisas bem idiota, tipo pegar nos peitos de uma menina, né? Ver alguma mulher nua, ter um encontro. E aí ele vai vendo que, tipo, eu tinha uma expectativa e não era isso. E por mais que para algumas pessoas isso possa parecer engraçado, né, ou soar como algo desnecessário, o autor com isso, ele quer mostrar pra gente, né, ele quer passar pra gente de que as frustrações, elas fazem parte da vida. Os sonhos fazem parte da vida. O que vai mudar é a forma como a gente lida com isso. E o Denji, ele sempre vai colocando, ele se frustrou, mas ele vai colocando uma coisa por cima e vai tentando realizar outros sonhos e outros desejos e aprendendo a lidar com essas frustrações. Além disso, também é uma história que tem muito foco em violência, ela é muito violenta, então se você curte história assim, você vai amar. É uma história simples de entender, as coisas acontecem bem rápido e tem personagens que são cativantes. Então aí já tem aí um pacote completo pra você. Então pode ler, se você gosta de shonen fora da curva, Chainsaw Man é uma ótima pedida. E além disso rendeu nosso meme aí do Shanshin Shao, né? Nosso querido Jay aí, que hoje em dia é uma figurinha aí carimbada do canal. Comprei o Shanshin Shao. Em quarto lugar, temos o mangá Record of Ragnarok, da editora New Pop, ou conhecida ali mais pelos íntimos, né, como Shumatsu no Valkyrie. Ele também foi um mangá que, apesar de só ter 2 volumes lançados, logo no primeiro volume ele já me arrebatou. O que você espera de um mangá que trata de uma luta entre humanos famosos no seu tempo e deuses de todo o mundo e de todas as culturas? E aí a gente tá falando de deuses como Zeus, Thor, Shiva, Buda, enfim. E humanos, gente, como Nikola Tesla, Nostradamus, Adão, Sasaki Kojiro, enfim. Aí você fica pensando, mas como que os humanos vão conseguir lutar contra deuses? Aí que a gente tem a mágica do mangá e a ajuda ali das valquírias do lado da humanidade. E detalhe, né? Se os humanos perderem, eles vão ser extintos. É um mangá de porrada, gente. Ele só tem porradaria do começo até o fim.
Tem umas partes de história? Tem. Aprofunda um pouco os personagens? Pouco. Mas nada do que você pesquisar no Wikipedia, você já vai saber ali o que é aquele personagem, o que ele já fez, o que ele foi e tal. Mas ele é mangá de porradaria, é do começo até o final, só os caras lutando, ele é incrível demais. Tem um anime também na Netflix, o pessoal costuma não gostar muito do anime, mas o mangá, ele me prendeu nesses 2 volumes do começo até o final e eu tô simplesmente amando e ansioso já para ler os próximos. Esse daqui também é um mangá que você pode ir sem medo de ser feliz. E antes da gente começar o nosso top 3, a gente vem para uma outra categoria. Também vai levar aqui ó, o nosso troféuzinho do Joey, né? Que é a categoria de melhor obra nacional. E nesse ano, a melhor obra nacional, na minha opinião, foi o mangá Shamisen, da editora Pipoca e Nanquim. Ele é um mangá que conta a trajetória, né, de uma personagem que ela é cega e ela tem um shamisen, que é um instrumento, e ela acaba ali ganhando de presente de uma capa a habilidade de poder ouvir os deuses. Então ali durante a trajetória dela, ela vai passando e conversando com outros deuses. E, gente, ele é um mangá lindo em todos os sentidos, né? Tanto nessa questão da história, que à medida que você vai ler, também é uma história bem rapidinha de você ler. Mas a arte do Guilherme Petreca tá sensacional. E para melhorar mais ainda, ele é um mangá totalmente colorido. Ele puxa muito, né? Ele remete bastante a uma cultura japonesa. Então ele consegue transmitir isso através dos desenhos dele de uma forma muito bonita. É um mangá muito único. Eu até falei isso na minha review, que eu achei muito legal que até o texto, né, cada personagem tem a sua fonte ali na letra do balão. Os balões são personalizados também para cada um dos deuses. Enfim, gente, ele é um mangá muito lindo. E, de novo, né, algo que eu sempre falo. E isso só mostra que aqui no Brasil nós temos artistas muito talentosos. Só precisa da sua chance e da sua oportunidade de você conhecer obras nacionais. Inclusive, aproveita esse gancho aqui que nós estamos falando de obras nacionais para indicar o Estúdio Harmon, que inclusive eu faço parte, lá tem até o meu mangá em publicação, que é o Valon. E lá no Estúdio Harmon você vai encontrar muita obra nacional, muitos artistas talentosos, inclusive tem a própria Action Riken, que é uma revista voltada exclusiva para a publicação de obras nacional. Então, bora lá conhecer e você vai ver o quanta gente boa que a gente tem aqui no nosso país e quantos mangás bons que a gente também tem aqui no nosso país. E também já aproveito para dar uma menção honrosa para um mangá que não entrou por pouco aqui no nosso top 10, que é o mangá Bloom Into You, da editora Panini, né? Eu acho que esses outros que eu comentei aqui, fora os do top 3, que eu também vou falar aqui para vocês, são obras que me marcaram bastante. Bloom Into You também me marcou, mas eu acho que ele ficaria ali em 11º lugar. Mas ele é uma obra Girls Love, né? Um Yuri, mas ele é uma história mais leve também. E fala sobre esse aflorescimento dos sentimentos, né? Do amor ali em 2 pessoas. Muitos não gostam porque acham que é um romance mais forçado, porque uma das meninas, ela nunca se apaixonou por ninguém. Ela não sabe o que é o amor. E a outra tem um amor mais específico e ela se apaixona por essa menina que nunca se apaixonou por ninguém e fica em cima ali da menina, e aí as pessoas acham que isso acaba sendo forçação, que tá forçando e tudo mais. Mas eu já vejo por um outro lado. Eu acho que ela é uma história que, de novo, desenvolve o amor e mostra pra gente como que o amor pode se aflorar em uma pessoa que nunca se apaixonou por ninguém. Ainda não acabou a história aqui, eu li só 3 volumes até o dia que eu tô fazendo a gravação desse vídeo, mas eu tô curtindo bastante, é uma história que me diverte lendo. Então por isso que eu coloco o Bloom Into You aqui como uma menção honrosa. E agora sim entramos no nosso top 3, e em terceiro lugar, levando a posição de bronze desse Joyce Mangás Awards, ficou o mangá A Lanterna de Nyx, da editora Pipoca e Nanquim. E simplesmente esse mangá é lindo em todos os detalhes. A começar com as capas, que
que são sensacionais. E a qualidade da editora Pipoca e Nanquim só reforça mais ainda, né, a boniteza, a lindeza que esse mangá ele tem, se tratando de algo estético. E falando de história, melhor ainda. Gente, ele é uma história muito inocente. Eu lembro muito, eu até citei isso durante alguns vídeos, de que ele me lembra muito a leitura de Atelier of Witch Hat, onde você tem uma personagem mulher, né, uma menina como protagonista, e essa menina ela acaba descobrindo as coisas justamente pelo desenrolar da história, porque ela acaba indo trabalhar em uma loja que vende artefatos, né, que vendem artigos do mundo inteiro. E ali ela começa a aprender muita coisa e isso muda a vida dela drasticamente. O legal é que essa história, ela é uma história mais realista, né? Ela não tem esse quê de fantasia. E ela vai mostrando pra gente muito sobre a revolução industrial ao redor do mundo, sobre como as coisas foram evoluindo, né, como o surgimento de alguns materiais. Enfim, ele conta bastante também, não só sobre a história japonesa, mas também como a história do mundo todo, né? Ele tem um foco ali muito grande na França também. E como eu falei, ele é lindo. Também você se assusta com a grossura, mas é um mangá que dá pra você pegar e ler ele tudo de uma vez. Foi fechado em 3 volumes, tá? Assim, incrível, perfeito. E quem já leu sabe que esse mangá merece essa 3ª posição aqui no nosso Joy's Mangas Awards de 2021. E em segundo lugar, com a posição de prata, está o mangá Real, da editora Panini, do meu lindo, do meu amado Takehiko Inoue. E que essa obra mostra o quão genial Takehiko Inoue é. Porque, mano, o cara, ele consegue... Toda a história que ele faz é perfeita. Quem já leu Vagabond sabe, lembra os fogo no rabo que eu ficava aqui com Vagabond, que era tirava a roupa, destruía tudo, né? Real, agora estou mais maduro também. Não tenho mais a idade que os 24 anos, não tenho mais. Mas Real é uma obra que me causa, assim, as mesmas sensações que eu tinha quando eu lia Vagabond, quando eu lia Slamdunk. Mano, o cara, ele é genial. O diferente do Real é que nós temos 3 protagonistas ao invés de 1. E ele é um mangá que foca em deficientes. Então, um personagem, ele já tem a deficiência, ele adquiriu, na verdade, a deficiência ao longo da vida dele, mas ele já começa a história deficiente e jogando basquete. A gente tem um outro personagem que fica deficiente, então ele tá aprendendo a lidar, ele era jogador de basquete, e ele ficou deficiente devido a um acidente. E ele está aprendendo a lidar com a deficiência, com as dificuldades que ela traz, mas também com a normalização da vida que ele pode ter após ele fazer a fisioterapia, né? Após ele estar ali já 100%. E a gente tem um outro personagem que causou a deficiência de uma outra pessoa. E isso acabou causando um trauma nele, e que o basquete, né, e as pessoas ali envolvidas no basquete que ele conheceu estão ajudando ele a superar esse trauma. Quando você finaliza o volume 1 de Real, você fica muito confuso sobre o que a história quer falar pra gente. E muitos podem dropar no volume 1 justamente por isso. Mas quando você pega o volume 2, você entende de fato aonde que essa história quer ir. E é aquilo ali, você termina o volume 2, você quer ler o 3, você quer ler o 4, 5, 6 e por aí vai. Ainda bem que o Inoue, né, voltou aí com o Real e esperamos que ele agora volte e finalize a obra pra gente poder ver o final, mais um final magnífico de uma obra dele. Gente, pode ir sem medo porque Real realmente é muito bom. E agora a nossa categoria especial, qual foi a melhor editora do ano, que vai ganhar aqui o nosso simbólico troféu do Joy's Mangas Awards aqui, ó. Lembrando que a votação foi aberta para vocês aí, o público do Mangatube. E o público votou e a melhor editora do ano, segundo o público do Mangatube, com mais de 4.500 votos até a data da gravação desse vídeo, com 51% dos votos, ficou a editora Panini. Palmas aí para Panini! E agora vamos lá, vou dar a minha opinião sobre o que eu acho. Eu acho que a Panini, esse ano de 2021, tiveram sim falhas.
Muito delas eu acho que é mais em questão da qualidade dos mangás, porque a gente tem mangás que estão extremamente transparentes. O próprio We Never Learn, o Demon Slayer, o Jujutsu atual, os mangás eles estão muito transparentes. Você consegue ler várias e várias folhas. Takagi, né, a Metra das Pegadinhas, também tá super transparente. Inclusive, esse foi um dos motivos que eu dropei. E com essa relação dos aumentos, fica difícil defender, porque aumenta o preço, mas abaixa a qualidade. E aí não dá para associar, né? Acho que se a Panini ela mantivesse a qualidade que ela tinha lá do Off-White quando aumentou para R$22,90, que ainda era um papel bom, tudo bem, mas fica aumentando e a qualidade ficou horrível. Então acho que o que as pessoas pegam muito na Panini é em relação a isso. Mas eu acho também que ela foi uma editora em que ela conseguiu mudar bastante coisa. A comunicação com o público ainda tá um pouco mais defasada, mas pelo menos eles estão se importando mais. Então a gente teve mais frequência de lives da Panini. A gente viu ali desde quando o Douglas, né, tinha assumido, infelizmente ele saiu, aí entrou a Bianca, e a Bianca também saiu agora, não sabemos quem que vai entrar, mas eles estão mantendo uma frequência de lives, eles estão informando nessas lives os anúncios, estão anunciando os mangás que vão ser reimpressos, anunciaram ali a questão da mudança de preço já para janeiro de 2022. Então eles estão tomando mais cuidado nessa parte de comunicação e de manter o público informado, né? Para o público não ficar sabendo, né? Ser o corno, né? O último a saber, ficar sabendo ali só quando acontece. Uma outra coisa que eu gosto na Panini é que eles anunciam um mangá e já com a data que esse mangá vai sair. E não é assim questão de, gente, esse mangá vai demorar muito pra sair, não. Eles já anunciam, ó, esse mangá vai sair em tal mês. Ou quando não tem data, eles falam, olha, não tem data, mas está previsto pra tal data. E acontece, né, de fato. E quando eles falam isso, o cronograma da Panini é mais funcional do que o das outras editoras. E que eu acredito que a maioria também deva ter votado na Panini por conta dos títulos. A Panini, ela anunciou e lançou nesse ano de 2021 muitos títulos que estão aí na boca do povo. A gente sabe que é mais fácil um título hypado sair pela Panini do que por alguma outra editora. E é aquilo que eu falo, né, gente? Eu sempre falo isso. Vocês falam mal da Panini, mas estão aí votando nela como melhor editora, continuam comprando os mangás, né? Então é aquilo, né? A mão que bate é a mão que afaga. Sempre vai ser assim. Mas eu confesso que, no lugar de vocês, eu também daria o prêmio de melhor editora para a editora Panini. Novamente, ela teve falhas esse ano, mas ela também teve bons acertos, inclusive em títulos, e que esse ano, para mim, pesa mais. Mas lógico, né? Vamos também parabenizar aí o trabalho de todas as editoras nesse ano. Eu acho que o ano de 2021 ele foi melhor do que o ano de 2020, né? Até mesmo por conta da amenização da pandemia. Então já deu para voltar mais, né? A própria mesma a JBC, né? Tava mais acesa aí nesse ano de 2021. Então parabenizo aqui tanto a JBC, a New Pop, Pipoca e Nanquim, Devir, Veneta, todas até as editoras aí menores, mas que lançaram algum tipo de conteúdo voltado, né? Parabéns pelo trabalho de vocês e que em 2022 esse trabalho continue nos rendendo bons frutos. E em primeiro lugar, no nosso Joyce Mangás Awards, que vai levar o nosso troféu simbólico aí do Joyce Mangás Awards 2021, esse Joy bonitão aqui, ficou o mangá Ao no Flag. Gente, esse mangá é o meu novo Furifura, o meu novo Vagabond desse ano de 2021, porque ele é um mangá sensacional. Nele, nós também temos uma história de romance, estou falando que Joy romântico, né, prevaleceu aqui em 2021. E também temos 3 protagonistas. E o mais incrível é que esses 3 protagonistas, eles formam um triângulo amoroso, porque um gosta do outro e que o outro gosta de um. E ali, gente, é o que eu falei, se formasse um trisal, todo mundo ia sair feliz. Porém, como todo bom shonen,
eles não têm essa aí de se declarar logo de cara, né? Então a história ela fica mostrando pra gente o desenrolar, as inseguranças, as incertezas, o amadurecimento também dos personagens, né? Porque, ó, o amor também muda as pessoas, a convivência com as pessoas mudam as pessoas. Então você vai ter esse pacotinho completo. E o mangá ele tem ótimos ganchos, porque todo final de volume você fica querendo saber o que vai acontecer no próximo. Fora que ele tem personagens mega cativantes, extremamente cativantes. E com situações de vida que eu tenho certeza que todo mundo já passou alguma vez. Então aí fica bem mais fácil também de você se identificar com algum deles. História fechadinha em 8 volumes. Gente, vale mega a pena. Ó, não é nem se você tiver a oportunidade. Finaliza esse vídeo, já abre lá a sua Amazon aqui pelo link do canal e já faz as suas compras aí de todos os volumes de Ono Flag, que você vai ver que você não vai se arrepender de jeito nenhum. Vale super a pena, super merecido o nosso primeiro lugar e o nosso troféuzinho aqui do Joyce Mangás Awards 2021. Bom, pessoal, então essa foi a nossa premiação desse ano. Eu espero que vocês tenham gostado. E, pô, se você gostou e ainda não deixou seu like, não custa nada. Já coloca o like aí no vídeo, ó, já deixa o seu like. Se inscreva se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para sempre que sair um vídeo novo, né, você ser avisado. Se quiser também nos ajudar de alguma outra forma, clica aí no botão Seja Membro e conheça os benefícios. E como de praxe, né, como esse é o nosso último vídeo do ano de 2021, quero aproveitar esse momento para agradecer todo mundo que nos acompanhou ao longo desse ano. Mesmo que você tenha chegado agora nesse vídeo, caído aqui de paraquedas, continua, já se inscreve para no ano de 2022 você também não perder nada que saiu aqui nesse canal. O ano de 2021 não foi assim um ano tão bom assim para o canal em relação a números, né? Em relação a visualizações e tudo mais. Mas foi um ano muito bom, foi um ano onde a gente pôde testar coisas novas, foi um ano também onde a gente pôde conhecer coisas novas, pessoas novas, e também foi um ano onde a gente pôde voltar com os nossos encontros de inscritos, né? Desde setembro aí que a gente tá voltando aos encontros, e era uma coisa que eu sentia muita falta de fazer, de que é ter esse contato com vocês. Então, apesar dos pesares, ele foi um ano bom, sim, e que a gente espera que em 2021 ele seja melhor ainda em relação a tudo. E você que está aqui neste vídeo até agora, ouvindo aí o que eu tô falando, espero que você continue com a gente ao longo do ano que vem e que ajude a gente a continuar alcançando voos mais altos, né? Para que em 2022 a gente venha aqui no finalzinho do Joyce Mangás Awards e só traga muitas boas notícias. Queria agradecer também aos nossos membros, né? Que são as pessoas que fazem o canal acontecer, né? Que ajudam de uma forma financeira. Então, um beijão aí para todos os nossos membros. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, ajudando dessa forma. De novo, obrigado você também que acompanha os vídeos, que deixa o like, que comenta no vídeo, porque isso ajuda a gente pra caramba. Que você que assiste todos os vídeos, mesmo aqueles que você não gosta, né? Que você aproveita e deixa só o vídeo rolando. Isso também ajuda a gente pra caramba. Obrigado também para toda a equipe do Mangatube, né? O Caio aí, que é o nosso editor, o Davi, que agora cuida aí da imagem do canal, né? Faz as thumbs pra gente. O Gabriel, que esteve com a gente também aí por bastante tempo fazendo essa parte. Pro Ian, pro Fatal, que fazem parte aqui da equipe do canal também, né? Que são os donos do canal junto comigo. Beijão aí pra todo mundo, gente. E desejo pra vocês boas festas, aproveitem com a família, aproveitem bastante, assim, tudo. E que o ano de 2022 seja um ano muito feliz e que nos traga muitos anúncios bons também, muitos mangás bons, muita amizade e muito amor, que é o tema desse vídeo. Então, galera, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e tchau! Muito grato, pessoal. Vamos agora pro show do milhão.